Ontem, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, principalmente no Facebook, foi a compra de um carro Corolla preto pela atual gestão administrativa de presidente Venceslau, o da prefeita Bárbara Vilches. No dia 17 de novembro de 2020, eu fiz uma entrevista com a então prefeita eleita de presidente Venceslau sobre quais as suas expectativas de governo. Eu também convidei, naquela época, o vice-prefeito Everton Santana, e ambos estiveram em nosso blog para um bate-papo que foi mostrado ao vivo pelo Facebook, pelo blog do Toninho e também no YouTube. Naquele dia, eu resolvi inserir em minha pauta de perguntas um ponto que eu acho importante demais para os administradores de coisas públicas, o da qualidade de construção e manutenção de bens públicos e também o da compra de produtos de primeira que serão utilizados como bens públicos. Eu quis saber dela, da Bárbara Vilches, naquele dia, naquela entrevista, o que ela acharia da compra de um carro novo para o gabinete, pois esse detalhe, além de me intrigar muito, é um fato pontual para a prefeitura. Era, no caso, naquela época, um fato pontual para a prefeitura, pois o prefeito anterior andou os seus 2 mandatos com o carro Fiat Linea, me parece que era um carro Fiat Linea comprado pelo prefeito anterior, no caso, o prefeito Hernani Erbella. Quer dizer, um carro velho que não tem nada a ver com o que é o município, a cidade de Presidente Venceslau. Eu falo isso porque tive 2 experiências tristes neste aspecto. Uma foi em Junqueirópolis e outra foi em Presidente Epitácio. Vou falar sobre a de Junqueirópolis. Eu estava com a esposa, Abel, acompanhando um campeonato de futebol infantil, lá na cidade de Junqueirópolis. E aquele era um torneio início, onde todas as equipes se reúnem para um dia apenas de competição. Começaram a chegar, nós estávamos no estádio da cidade, e começaram a chegar os ônibus, as delegações trazendo os jogadores. E os ônibus entravam dentro do estádio, que tinha um espaço muito grande para estacionamento de carros e ônibus, e os ônibus começaram a entrar dentro do estádio. Entrou o ônibus vindo de Presidente Prudente, um baita de um ônibus bonito, depois entrou um vindo de Dracena também, um outro ônibus maravilhoso, e assim foram vindo as cidades, a Damantina, todas aquelas cidades que iam participar do torneio. E a arquibancada estava cheia, eu ali no meio do povo, né? E de repente chega o ônibus de Presidente Venceslau. Vocês se lembram daquele ônibus cinza? Vocês devem se lembrar, tinha um ônibus cinza aqui em Presidente Venceslau que era terrível. Aquele ônibus chegou soltando uma fumaça preta. Pensa numa coisa triste. Todo mundo começou a gritar na arquibancada: "Ô, cidade quebrada, ô, coisa feia, não tem vergonha não!" E nós estávamos ali ouvindo aquilo, daquele patrimônio público de Presidente Venceslau, que na verdade era sim uma vergonha. Um outro detalhe importante aconteceu exatamente com o carro do prefeito. O prefeito na época era o José Catarino. Houve uma reunião de prefeitos em Presidente Epitácio no navio Epitácio Pessoa, e todos os prefeitos já haviam chegado, todos já estavam ali embarcados no navio, né? E de repente só faltava o prefeito de Presidente Venceslau. Chegou o prefeito de Presidente Venceslau com um Opala, era um Opala sim, um Opala 4 portas, que veio com o para-choque caindo. Todos os carros lá, um carro mais bonito que o outro de prefeitos, chegou o carro de Presidente Venceslau com o para-choque caindo, uma coisa feia demais. E daí todo mundo: "Nossa, Presidente Venceslau está quebrada mesmo, vixe, que é isso, que carro feio é esse?" Nossa, foi realmente algo muito chato. Eu estava lá, estava trabalhando, fui lá para uma reportagem junto com o Elcio Júnior, que estava junto comigo, trabalhava na rádio naquela época, e eu vi tudo isso. Então, desde aquela época, então, eu passei a notar esse detalhe. É chato, é feio a gente ter um carro de gabinete feio. É chato a gente ter qualquer carro da prefeitura ruim. Dias atrás eu estava num condomínio de Presidente Venceslau, entrou uma Kombi do DAI que parecia aqueles carros que participam de comédias em circo, vai explodindo assim, vai saindo lata para todo lado.
Um visitante que estava lá falou: "Ô louco, esse é um carro que carrega funcionários da prefeitura". Então é muito feio isso. Toda a frota, não somente o carro da prefeitura ou o carro do gabinete, deve ser um veículo bom. A prefeita Bárbara Vilches precisa ter sim um carro bom, que seja condizente com o seu cargo, que seja um bem público do qual as pessoas de Presidente Venceslau se orgulhem. E não é somente o carro da prefeitura, como eu já disse há pouco, mas também a frota inteira, né? Vocês prestem atenção nos carros da polícia. Os carros da polícia sempre estão brilhando, sempre estão, parece que novinhos em folha. Por quê? Porque existe um trato especial. Isso deveria ser feito com todos os carros públicos de Presidente Venceslau. Mas, diante da pergunta que fiz, eu recebi uma resposta naquele dia um tanto irônica, com a prefeita dizendo que não compraria um carro novo diante do quadro que se encontrava a prefeitura. E digo, se encontra até hoje, né? No quadro ruim. Vejam a pergunta que fiz e a resposta que eu recebi. Bárbara, eu vou fazer uma pergunta também, que isso parece que não intriga as pessoas e parece que não tem importância. É relativa que nem vamos supor, a quanto se ganha um prefeito, quanto se ganha um vice-prefeito e quanto que ganha um vereador. Então fica essa discussão, entendeu? Como que são delineados e feitos os gastos com um carro, vamos supor, um carro que é comprado para a Câmara Municipal, um carro que é comprado para o prefeito. Como que você vê isso? Você acha que você vai comprar um carro novo, vamos supor, para a prefeitura? Porque eu estava vendo aí, o Duran está andando com um carro que foi comprado pelo Hernani ainda, né? Como que você vai fazer isso aí? Você acha que a prefeitura tem que ter um carro novo ou não deve ter um carro novo? Porque eu acho, Bárbara, sinceramente, que isso reflete na cidade em outras localidades. Então você chega lá com um carro, vamos supor, velho, antigo, daí o cara já relaciona aquele carro à comunidade. Eu acho que, sendo a prefeitura, tendo a prefeitura de Presidente Venceslau um grande patrimônio, tendo a prefeitura também um excelente orçamento por ano, eu acho que tem que ter um bom carro também para o prefeito, para o presidente da Câmara. Como você olha isso? Essa pergunta aí eu acho assim, não adianta eu ter um bom carro para impressionar em São Paulo e eu ter péssimos serviços aqui para minha cidade, uma cidade cheia de dívida. Eu não preciso impressionar ninguém, eu preciso fazer o melhor para minha comunidade. Eu acho que em São Paulo eu tenho que impressionar não com o carro que eu chego, porque se eu precisar pegar um ônibus da Andorinha para chegar em São Paulo, eu vou chegar, Toninho. E não é isso que vai definir o que os deputados vão achar da minha cidade, mas sim a minha postura, a minha boa política. É lógico que se Venceslau precisar de um carro, eu de verdade, eu acho que Venceslau tem coisas mais... A gente tem um Imprevem, a gente tem um Precatórios, a gente tem um DAI, a gente tem um funcionário público que está sem aumento, que está com o salário... Eu não posso nem pensar em carro de prefeito. Eu tenho meu carro pessoal, se eu precisar andar eu ando nele, eu não tenho essa vaidade de um carro bom. Então, isso é um ponto para mim que... Se eu tiver que impressionar alguém, eu vou impressionar igual eu impressionei nessa campanha, com quem eu sou e com a minha intenção em estar prefeito. No caso da prefeita Bárbara, que comprou esse veículo Corolla, que nós mostramos ontem na nossa rede social, e estamos mostrando aqui também nesse comentário, não devia ter comprado um Corolla não, devia ter comprado uma SUV, um carro mais forte, um carro com uma marca até melhor. Porque uma cidade que tem um orçamento acima de 140 milhões de reais por ano tem condições plenas de ter carros bons, de ter excelentes veículos, principalmente o do seu mandatário, do seu prefeito, da sua prefeita. Porque esses prefeitos, e a prefeita, no caso a prefeita Bárbara, precisa ir para uma capital e vir com segurança. Precisa ir no assentamento e voltar com segurança. E esses carros são seguros, bons e tem representatividade, sim. Para concluir esse comentário, eu quero falar sobre a resposta, aquela resposta feita no dia 17 de novembro de 2020 pela prefeita de Presidente Venceslau. Ter um pouco mais de simplicidade, para não dizer outra palavra, mais cuidado ao se referir a algo que ela vai se utilizar lá na frente, analisar a cidade de forma coerente, de forma moderna. O mundo é outro hoje, em termos de tecnologia, e se esquecer que não existe campanha política nesse momento, e sim uma gestão pública.
ela precisa sim de mais segurança, mais conforto, mais beleza do carro em que ela anda e precisa sim impressionar as pessoas em qualquer lugar que ela vá, porque a gente precisa disso, a cidade precisa que as pessoas acreditem nela para que ela sobreviva. E ninguém é contra a prefeita Bárbara e ninguém é a favor da prefeita Bárbara. Nós somos, na verdade, a favor de presidente Venceslau.